perguntar isso. Você já fez um cachorro, que eu acho que chamava Pitoco, você fez Doppelganger, 100 gramas de dente, Miguelin. Como é que você consegue sair de um cachorro para Doppelganger, por exemplo, que é radicalmente o oposto? Então, um cachorro, não sai, né? Não sai, acumula. Acumula. Um personagem, uma peça do Jorge, que ele era um cachorro, a peça inteira, não sei como é que ele aguentava. Inclusive com uma respiração aqui, com a língua para fora, de 1h20. 1h20, assim, não foi fácil. Mas me deu um prêmio em São Paulo dessa. Merecido. Mas aí depois ele faz um assassino e 100 gramas de dente. Pois é. Mas então, não separa. Não chega uma hora que você mata aquele processo na sua vida. Ó, acabou tudo, então agora vou pegar as roupas daquilo lá, vou pegar todo o conhecimento, tudo que eu li, então vou guardar o figurino do personagem, vou abrir a gaveta, nunca mais vou abrir. Não faz isso. Você vai acumulando. E o processo criativo, ele é isso. Se você tem a percepção da sua atuação diante disso, não precisa ter um método Allan Kardec de você ficar 1 hora para de repente recuperar coisas ali. Não. Você aperta um botãozinho e pumba. Ah, é para fazer cachorro aqui agora? Vem. Por quê? Está registrado no corpo. Está registrado na percepção como um todo. Né? E aí a gente às vezes se pergunta, né? De que maneira que num processo criativo surge aquilo que você está buscando? É como na educação. É sempre, eu vejo isso, é sempre uma área escura, obscura, e que em algum momento vai se iluminar. Quando vai se iluminar? Quando você se possibilitou orbitar e buscar e ler e referenciar. E aí é muito bonito o processo quando vai se iluminando aquela área que era obscura. Como na educação. Então o processo criativo ele se dá dessa forma. Por quê? Porque você vai digerindo tudo aquilo, aí aquilo vai passando para o corpo, porque não é só aqui. Né? Num processo criativo quem faz só aqui, aí vira crítico de arte, aí vai escrever, né? Vai escrever para jornal. Porque você tem que jogar isso no corpo. E aí quando você vai, ou um bailarino, ou alguém que vai pintar, ou alguém que vai para o teatro, que você vai vivenciar aquele processo criativo, é no corpo e na voz que você vivencia. Então aí você não leva nada da pesquisa para a cena. Porque aí é um horror também quando um artista leva a pesquisa para a cena. Aí ele vai ficar arrotando conhecimento em cena, né? E na verdade não vai vivenciar aquilo. Deixa passar. Aí passa pelas veias e pelos órgãos internos. É nesse lugar que passa. Você não precisa falar assim, eu li Schopenhauer para poder chegar nessa... Não é aí. Ou seja, a plateia não vê essa pesquisa. Né? A plateia da arte, ela não vê a pesquisa. A não ser o crítico, porque aí sim ele vai referenciar, mas o receptor da sua obra, ele vê o sentimento. Como você chegou naquela sensação e naquele sentimento... Aí só o autor sabe, né? Aí só o processo te diz. Ou seja, como você pôs a pausa certa naquele momento, porque você sabe que a pausa certa naquele momento vai causar determinada sensação naquele espectador. Treino. Estou fazendo agora um trabalho, uma montagem, que não sabemos quando vai estrear, porque a gente não quer estrear virtual, a gente quer estrear teatro. Já faz 13 meses que a gente está trabalhando, desde que começou a pandemia. E aí a gente fez uma bricolagem textual, inspirado em um texto do Matei Wisnik, que é o encontro do Samuel Beckett com o Godot. Então é um acerto de contas. O Godot vem falar para ele, você é o autor. Como é? Então me responda, como é ser e não ser? Porque o Godot é isso. Ele é o nome principal de uma obra, mas ele nunca entrou em cena. Quantas coxias ele viveu? Quantas coxias? Ele decorou em todas as línguas que já se apresentou esperando Godot pelo mundo. E olha qual é a crise dele. É crise também. Ele quer somente uma palavra para existir. Claro, se ele tiver uma palavra, ele já existe. Né? Então, ele fala assim para o Beckett,
o que pode acontecer se eu entrar na última cena e ali na boca ele falar assim, não? Não vai acontecer nada, não é que não vai acontecer nada? Então, e aí, como eu tenho a percepção no processo criativo de como é Godot? É o meu Godot, é a minha leitura, a minha percepção, né, que vai trazer para a cena uma personagem que mundialmente é conhecido por não aparecer, por não existir, por não aparecer, por nunca chegar, né? Claro que aí tem algumas opções estéticas que nós vamos ter para não revelar essa figura, mas é isso. Do cachorro eu tenho que voar para Godot. E aí então são camadas que você vai vestindo. Os devires. São. Múltiplos devires dos múltiplos estados interiores. Exato. Das forças internas. Então o que do cachorro eu vou chamar no meu Godot? Alguma coisa do meu cachorro eu vou chamar no meu Godot em algum momento. Um devir cachorro Godot. Faz a expressão deles. Um devir cachorro Godot. Aí, num processo criativo, tem uma coisa uma questão, um estado que tem que existir, que é o permitir-se. Se você não se permitir, permissão no sentido de autoconhecimento. Então, eu ia perguntar exatamente isso que você falou. Assim, a vida, assim como a arte, dá pra relacionar muito com esse negócio do Sartre, que é tipo tanta opção, tanta coisa. Então, assim, você tem que escolher seu ramo do rio, né, que nem você falou. Você acha que para fazer arte, primeiro você precisa se conhecer, precisa de autoconhecimento, para depois você expor aquilo? Precisa, porque senão vira uma desgraceira, o teatro vira terapia, aí vai virar terapia, é a pior coisa do mundo. Ou talvez ao contrário, que assim, com a arte você vai se conhecendo. Não, também, isso sim, isso ela te dá, né? Porque na verdade ela te salva um pouco. Mas você precisa ter um mínimo de autoconhecimento para... Na verdade você precisa ter permissão. Se você tiver permissão, né? É uma questão que eu gosto das imagens, porque eu sou das imagens, gente. Eu vou trabalhar com um ator, aí eu falo, me traga a sua mala. A mala da sua vida, me traga você, me traga a sua mala. Então tá, então vamos sentar agora, eu sento desse lado, você senta dele, vai me tirando, vai... Tá bom, vamos abrir? Não mexe, só não mexe nesse cantinho aqui. Não, então aí já dançou. Se jogar com tudo, né? Porque a representação disso é isso. Se a gente resumisse a questão do teatro em uma imagem, em uma máscara, já que estamos falando de persona, né? Porque é isso, são personas, são camadas. Não tem como você defender uma personagem se você tiver com uma aqui que você ainda não conseguiu jogar pro chão. Se você tiver com aquela social, peraí, hoje eu tenho uma reunião lá no Colégio London. Então deixa eu ver qual que eu vou pegar. Essa tá boa, essa máscara, lá pro Colégio London. Olá, boa noite. Né? Essa é a máscara pro Colégio London. Não, então... É terapia mesmo, né? Não é terapia, Nossa, é disposição. É disposição, é tipo assim, eu vou me jogar nesse abismo, não sei onde vai dar, então para isso tem que ter uma permissão sua, mas isso não é só no teatro, né? Quando Pollock constrói aquela obra de arte dele, daquela maneira, né? Se não tiver uma permissão, o artista ali por si não existe. Né? Então... Aí não é só a arte, como forma arte ou obra de arte, mas aí seria já o viver artístico. Isso. Que é o viver em si, a forma estética de viver. Exato. Que é se colocar-se em jogo, que eu gosto da palavra jogo. É muito da obra do Bataille. Jogo. Colocar-se em jogo, que é estar em risco permanentemente, que não é uma questão só do fazer arte, é questão de existir. Colocar-se em Uma amiga minha abriu um processo sobre Bataille hoje. Que lindo. Janaína Leite. Ela está investigando teatro e pornografia. Sim. Então ela está fazendo uns peep shows ao vivo maravilhosos. E ela... Não, cara, estou estudando Bataille, posso conhecer essa pessoa? Eu vou te mandar contato. Janaína Leite. Não, olha só. Ela fez um trabalho agora... Ela fez um trabalho de risco agora. O conceito de erotismo. Exatamente. E ela fez um trabalho agora que ela contratou em São Paulo um michê.
Ela contratou um Michê, ensaiou com ele, e ela chega às vias de fato na obra, mas assim, ela vai no limite. Que legal. Ela vai no limite. Sabe quem que narra a cena? Sabe quem que narra a cena dela ao vivo, ela com o Michê, explicitamente? Quem narra a cena, mas aí a cena é narrada numa construção poética? A mãe, Bela. Nossa, então ela quebrou todos os tabus freudianos. Então, ou seja, em que lugar de permissão e entendimento da arte perante o contemporâneo está a sua disponibilidade? Ou seja, se você vai se jogar nisso, realmente arranque, deixa a mala vazia ali, ó. Arranque todas elas, faça uma bagunça, porque só assim a sua percepção das coisas, você vai ter percepção das coisas, elas não vão estar emaranhadas, sobrepostas, né? Quanto mais no limite, mais se dedica melhor à arte. Né? E também tem isso, né? Quando você falou de criatividade, de talento, enfim, e não se transforma, pode se transformar num processo de mutação, né? Claro, porque tem toda a evolução, mas não é um movimento de terapia. Né? Aquele ator que sai, ele faz uma personagem que sofre e sai e vai embora chorando, sofrendo com o personagem, ele que vai lavar um tanque de roupa, né? Porque não é o lugar, não é este lugar. Para isso tem um recorte da psicologia que trata disso. Ele vai fazer psicodrama, então, e não teatro, né? Porque aí o psicodrama vai ter profissionais que vão usar das ferramentas certeiras para isso, né? Então, o teatro, ele é um elemento do jogo. Eu jogo o tempo inteiro. A personagem está aqui na minha frente. Eu conduzo ela para onde ela quiser. Para onde eu quiser. Né? Eu levo ela a 1 e levo ela a 1000, a hora que eu quiser. Então eu posso tacar, mas aí eu zero a hora que eu quiser. Então é um jogo. E aí, para você estabelecer domínio nesse processo de educação e criatividade, você... Não, pega depois. Obrigado. Você não é só na intuição. Muitos pensam que é somente no movimento intuitivo que você, então, desenvolve essa percepção. E não é. É um recorte de muito estudo. Né? De muito estudo que vai conseguir realmente dar um estofo para aquele seu processo, para aquela sua obra, né? A gente vê bastante gente em cena, achando que é isso, né? Os achismos. Olha, eu acho que é porque não dá para viver achando, né? A plenitude, ela te solicita um pouco mais do que esse achismo, né? Então a gente está num processo agora de 13 meses, tem gente que monta um trabalho, uma obra aí em 2 meses, não sei como. Uma vida do ator em si, quando vocês estão no palco em si, né? Há um desgaste mental violentíssimo, né? Porque vocês estão no limite o tempo inteiro. Quando a peça termina, né, esse limite, como é que vocês ficam mentalmente esgotados? Ou para a próxima apresentação você já se recompõe e fala, não, acertei isso aqui não foi legal, vamos tentar fazer isso aqui. Como que é essa vivência? O desgaste, ele é tanto nesse nível como físico também, porque às vezes pode estar um ator só sentado numa cadeira, numa mesa e terminar muito cansado. Por quê? Para falar, a gente usa muito as musculaturas internas, o tempo inteiro. A gente não fala aqui. A gente não fala aqui. A gente fala com o corpo inteiro. Então o diafragma trabalha o tempo inteiro. Essa musculatura para impulsionar a voz e sair. Isso é muito cansativo. É como se você fizesse mesmo academia abdominal, né? Porém, essa questão que passa pelo intelectual, pelo pensamento, acho que a prática, né, de exercitar tanto isso também faz com que isso acabe acontecendo naturalmente, de que maneira que ele faz uma revisão
não só uma revisão da apresentação em si, daquela relação que ele teve com o público, mas da maneira com que a gente consegue acessar e acionar até partes do processo de pesquisa, né? Porque está alicerçado em algum momento do processo, né? Quando a gente identifica. Então, é um exercício constante. Quando você está em processo, estreia um espetáculo, está numa temporada, não para. O processo não para. Né? Fica esse modo contínuo aí enlouquecedor. Enlouquecedor, porque você está o tempo inteiro refletindo sobre aquilo. Você está dirigindo no carro, você está refletindo aquilo, você está rememorando as coisas. Mas então, na questão do teatro, você acha que mais enlouquece e se perde ou esclarece? Tipo... Quanto mais enlouquece... Não, porque você ser um personagem, assim, sabe? Não, eu acho que te amplia visões. Te amplia visões, porque, claro, você tem a sua visão, mas é muito interessante também você entender a visão da personagem. Entendendo o personagem, você também consegue diferenciar da sua. Sim, e você entende, inclusive, se coloca no lugar e você busca entender essa percepção das ações. O porquê que ela agiu assim. Empatia, né? Se você não fizer isso, você não consegue defender, né? Essa personagem. Agora, com relação à criatividade, eu estava comentando com a Dani uma coisa muito interessante, que tem duas coisas muito interessantes quando se diz arte, educação, a forma com que a gente também pensa nas nossas crianças, enfim. Na Itália, em Reggio Emília, já ouviram falar de um escritor chamado Gianni Rodari? Não. Gianni Rodari fez um trabalho em Reggio Emília. Foi uma experiência que depois serviu de exemplo para muitas outras cidades na Europa. Ele conduziu uma pesquisa e pôs em prática na cidade inteira. Tudo que era determinado para a cidade passava pelo senso de criação das crianças e dos pré-adolescentes. Então, naquela cidade, outdoor, sinais de trânsito, placas de trânsito, tudo era desenhado pelas crianças. A cidade inteira. É uma Sensacional. democracia de verdade. A cidade inteira. Então, lá, a educação ela é pública, né? E é uma cidade de 45, 48 mil habitantes e tudo na cidade. Nenhum tipo de comunicação não era criado pelas crianças, pela lógica delas. Né? Então, o processo criativo foi inverso, né? Então, os adultos é que entrem na nossa onda, porque é assim que tem que se comunicar. Sim, porque eles são os mestres da Ô, criação Jorge, mesmo. Para a gente encerrar, porque a gente está gravando, depois vai ter que editar, se a gente fosse pensar, por exemplo, na ideia que vocês estão propondo, né? Levar uma vida estética, uma vida que faça sentido, para um jovem de 15, 16 anos, o que você acha que dá para filtrar e ficar? De tudo isso que a gente conversou. É interessante que isso é um negócio que eu penso, então eu quero saber também. Então, ela seria a melhor pessoa para poder responder Claro. nessa pergunta. Mas tem uma questão que o jovem, ele está vivenciando muitos conflitos de todos os níveis, né, para além dos hormonais, mas que ele muitas vezes não se acha na potência de ao menos entender ou perceber a arte. Ele acha que essa questão ela está ainda um pouco afastada do seu universo, porque talvez tenha um pensamento de erudição da arte, até mesmo para ele entender o que é isso. Então, acho que desse papo, assim, para essa galera, para essa moçada, fica aquilo que você sentir de algo que você presenciar, não importa em que expressão artística, aquilo que você sentir e que aquilo te provocou, esta recepção é a mais importante. É a mais importante e é a que vai contribuir para a sua construção.
como humano, para a sua construção como pessoa. Então, trocar o eu não sei falar disso por eu sinto isso assim. Eu acho que é o grande salto. Né? Então, não vem assim, eu não sei falar disso, eu não consigo falar disso. Não. Eu sinto isso assim. Não importa se isso faz sentido ou não naquele momento, mas o saber o que aquilo te provocou vai em algum momento ser um degrauzinho dessa construção da sua identidade. Eu acho que o salto, o pulo do gato é isso. Se permitir a sentir e não ter medo do sentir de algo que aquilo provoca. É irônico isso estar afastado do adolescente, porque o adolescente é o que mais sente, né? Mas vocês se controlam demais também, vocês são muito racionais, que vocês são guiados pelo grupo. E essa experiência artística é fundamental para a formação do humano, né? Que é aquilo que a gente busca. Sim. Quer saber o que fazer com aquela angústia que ele tem? Eu vejo muitos jovens comunicando isso. Ele tem a matéria-prima da arte, que é o sofrimento, que é a angústia, que são suas dores, que não tem a ver só com a idade, mas tem a ver com o humano. Sim. Mas ele ainda não, ele tem medo disso, evidente. Ele ainda não sabe o que fazer nessa energia enorme que está ali. A energia está ali, né? Exato. Que precisa ser canalizada. E você falou do sentimento, expressar os sentimentos. Acho que esse é o sentido maior. Né? É fundamental. Exato. Porque ele não vai saber o que faz com isso agora. Né? Não tem problema. Ele não vai saber o que faz com aquilo agora. Não há problema. Mas ele entrar em contato é fundamental, em qualquer tipo de expressão, e fazer desse contato uma experiência. Lembrei a palavra que eu queria usar. Então, se permitir a experiência. Né? Então, se permitir a experiência da fruição. Mesmo que ele não entenda ainda que aquilo é uma experiência. Ou seja, é entrar em contato e deixar bater no corpo. Sair dessa zona de conforto. Deixar bater no corpo. Não sabe por onde. Se vai ser no cognitivo, se vai ser no coração, ou se vai ser um frio na barriga, ou se ele vai arrepiar. Mas é deixar bater no corpo. Aquilo, de alguma forma, o mobilizou. E quando mobiliza, é bom. Quando mobiliza, é bom. Porque aí te tira realmente da inércia. Te tira desse lugar cinza. Porque te mobiliza. Quando você vai assistir uma obra, um espetáculo, aquele tema te tocou de alguma forma. Você não sabe o porquê. Talvez daqui a um tempo aquilo te faça sentido. Então entrar em contato, se mobilizar para uma experiência. Né? Então, se permitir e não ter dever de explicar o que sentiu e por que sentiu aquilo. Não ter esse dever de catalogar. Né? Porque acho que a gente vive um mal de ter que catalogar tudo. Então, na experiência com o sensorial, com a arte, você não tem o dever de catalogar. Bom, eu acho que o que eu senti tem a ver com isso. Não. Eu senti que me pegou lá do dedão do pé e me subiu aqui e me remeteu a uma coisa que eu vivi há tempo. Basta. Esse processo é o mais rico para essa moça. Beethoven mesmo que fala assim que o que importa é o grave, sabe? O que importa é o que sai do normal, da inércia, assim. O que te deixa no limite. O que te move. Né? O que te move. Acho que o mais importante é isso, o que me move, não o que me paralisa.